Uma das principais dúvidas no micropigmentador é a altura adequada da agulha do dermógrafo. Então aqui eu quero mostrar para vocês na prática qual seria a altura ideal. Muita gente fala em altura em milímetros, que é normalmente de 1,5 a 2 milímetros. Mas isso depende muito de cada profissional, de cada micropigmentador, da técnica que ele vai executar e também de onde ele vai executar, se é sobrancelhas, olhos ou lábios. Eu falo que a altura ideal é aquela que dá certo para você. Normalmente a altura ali, mas eu não sei quantos milímetros que dá tal altura. Alguns dermógrafos antigamente, ela vinha na própria caneta os milímetros que você regulava e era mais fácil de você ver a altura da agulha, porém não era tão preciso assim. Então agora a maioria dos dermógrafos não tem mais essa regulagem de milímetros, então você vai ter que ver mais no olho. Ai, Cacá, mas eu preciso pegar uma régua e medir ali 1,8, que é mais ou menos a altura que eu utilizo, vou colocar na régua mais ou menos 1,8? Não, tá? Não precisa necessariamente. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, práticas de como perceber, como identificar quando a altura da agulha está correta, certo? Mas visualmente falando, a altura da agulha vai ser em torno, de 1,5 milímetro a 2 milímetros, mas é a espessura, a largura aproximada de uma moeda de R$1. Então você não precisa ficar ali medindo na régua. Pensa ali na largura de uma moeda de R$1, é esse tanto que a agulha vai sair para fora. Essa será a altura da agulha. Então vamos ver aqui alguns macetezinhos para vocês conseguirem identificar a altura correta, sem se prender muito a números. Não se prenda aos milímetros, se prenda na funcionalidade da agulha, se ela está funcionando da maneira que ela deveria funcionar ou não. Vamos ver? Quando eu utilizo a altura da agulha muito alta, como a imagem ao lado, eu tenho um problema de pigmento. Quando eu vou efetuar o meu movimento, não sai o pigmento da agulha. Por mais que eu venha, colete bastante pigmento, ele ainda vai ter dificuldade em sair. Até sai, mas muito pouco. Isso aqui é quando eu utilizo a agulha em altura maior do que 2 milímetros. Agora, ao contrário da agulha muito alta, eu tenho aqui a agulha extremamente baixa, como essa da imagem ao lado. Quando eu vou fazer o meu procedimento, eu não consigo visualizar os meus pixels. Ao contrário da agulha alta, ele solta muita tinta e acaba dificultando a visualização do meu trabalho. Eu não consigo enxergar os pixels, eu não consigo enxergar o detalhe do meu trabalho. Por isso, a altura ideal é de extrema importância para um procedimento bem executado. Quando eu estou com a agulha ideal, de altura ideal, eu consigo visualizar perfeitamente os desenhos dos meus pixels. Lembrando que a altura da agulha, ela precisa ser regulada com a máquina ligada. Se eu não tiver com a máquina ligada, eu vou desligar a minha máquina. Se eu regular a altura da minha agulha com a máquina desligada, eu vou colocar exatamente na altura que eu preciso. Quando eu ligo a máquina, a agulha salta para fora. Então, por isso, a regulagem é sempre com a altura ligada. A regulagem é aqui no grip da caneta, normalmente, e é rodando esse grip
que eu consigo regular a altura da minha agulha. A regulagem correta da agulha é de extrema importância. Eu me lembro quando eu iniciei na micropigmentação com o indutor elétrico, com o dermógrafo, que eu achava que o meu dermógrafo estava estragado, porque a minha agulha, eu nunca conseguia ver os pixels, ou ela não soltava a tinta, ou ela soltava a tinta em excesso, e eu realmente achava que o problema era a máquina. E não, o problema estava na regulagem da altura da agulha. E não se assustem quando a gente fala 1 milímetro, 1,8 milímetros de altura da agulha para fora. Vocês têm que lembrar que não é tudo isso que vai penetrar dentro da pele. O que vai entrar na pele é ali 0,04 milímetros. Então é muito pouco, não se assustem com a altura da agulha, tá? Vocês sabendo trabalhar com a altura ideal, eu tenho certeza que o trabalho de vocês vai melhorar significativamente, porque vocês vão conseguir enxergar de fato tudo aquilo que vocês estão desenhando.